Professor, o senhor viu que tinha um comentário no último vídeo que o senhor postou lá? Não. Tem um comentário. Tá me esculhambando? Não, é um cara chamado GG. E aí ele disse, obrigado por ensinar essa linguagem muito top. Hã? Eu não vejo não. Eu não tenho notificação não. É a minha celular do Shalom. Sim. Sim. Desde os 17. Eu tô com mais tempo de comunidade do que de vida. Obrigado por nós entender essa linguagem top. Pode relatar. Oh, depois eu vejo os comentários, normalmente uma vez por semestre. Não, em Fortaleza. A minha esposa, eu já fui consagrado, eu vou voltar, mas a minha esposa é definitiva. Bora, fofoca na meta aqui. Hoje a gente vai fazer a integração entre os vetores e os objetos e a gente vai brincar um pouquinho com simulação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar tudo aqui como TXT para não dar conflito e vou criar um código novo. Eu vou chamar de simulação. Simulação.ts. O quê? Das bolinhas. A mesma que a gente fazia no semestre passado. Vamos lembrar de novo. Então, para começar, a gente já viu que tem que dar um npm start, porque ele vai inicializar o daemon para ficar atualizando aqui do ladinho. Pim, 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 pim. Então, qual vai ser o macete agora? Eu vou partir do código que a gente já fez na semana passada. Mas como eu sei que só cuspir o código aqui vai agredir o pessoal que faltou e não assistiu a aula, e como a doçura da Bia amoleceu meu coração, eu vou fazer de novo, só que em fast forward, tá certo? Então, vamos nós. Primeira coisa, eu preciso de um ponto. O ponto para mim é importante. O meu ponto tem um X, que é um number, e um Y, que é um number. O que é que eu sugiro? Como vocês já fizeram esse código, vocês só acompanham. Se vocês se perderem ou tiverem alguma pergunta, vocês fazem. E aí, quando tiver no ponto que eu já fiz na semana passada, eu só mando pro Notepad e vocês copiam ele inteiro, tá? Então não precisa fazer comigo agora não, só acompanha pra gente relembrar. Então eu tenho X que é um número, Y que é um número, e eu vou ter um constructor que vai receber X e Y, e vou inicializar. Desse ponto X recebe X, desse ponto Y recebe Y. O que é que eu tinha de função? O meu ponto só tinha isso e só. Eu acho que eu também tinha uma função de distância, não sei. Mas eu vou fazer aqui uma função de distância que pega a distância entre dois pontos. Então aqui eu vou ter uma distância que recebe um outro ponto, outro ponto, e eu vou utilizar a própria distância do P5. Eu vou retornar o dist de eu.x com eu.y e outro ponto x com outro ponto y. Lembrando que a função dist já é do P5 e ela já calcula a distância entre dois pontos se eu passar as 4 variáveis. A diferença é que agora eu tenho uma forma de calcular passando 2 pontos sem ter que desempacotar todas as variáveis. Beleza, próximo. Nós fizemos uma classe círculo. E o meu círculo, ou bolinha, eu tinha uma posição, que era um ponto, e eu tinha um raio, que era um number. Para inicializar o meu círculo, desse ponto círculo, eu tenho um constructor, e o meu construtor vai me dizer constructor. Fiz certo. Eu vou precisar de um X, de um Y e de um raio. Raio não, number. E eu vou retornar. Eu não sei porque eu estou fazendo tão apertado se eu tenho espaço sobrando. Bom, ó.
Bora lá. E eu vou inicializar. A minha posição, como ela é um ponto, eu tenho que empacotar. Novo ponto XY e o meu raio vai aqui, livre, leve e solto. A gente fez uma função, que eu não lembro o nome dela agora, que me retornava se eu tenho um ponto dentro do círculo. É um insight. Ensaio. Eu vou botar em português hoje. Eu vou perguntar o seguinte: será que esse círculo contém esse ponto? E aí eu vou passar um ponto. Ele vai me dizer sim ou não. Seu círculo, você contém esse ponto? O círculo contém o ponto se a distância entre o centro do círculo e o centro do ponto, entre o centro do círculo e o ponto, é menor do que o raio, né? Se não foi essa lógica, então eu vou retornar se, olha que legal, o centro é um ponto, a minha variável aqui também é um ponto, certo? E o meu ponto tem um método distância, que eu chamo a partir de um ponto e recebe como parâmetro outro ponto. Eu vou trocar de ponto para vetor de duas dimensões. Porque é muito ruim ficar dizendo ponto, 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 entendeu? Porque o ponto também é um bregacinho. Eu usei vetor de duas dimensões com vocês ou não? Vetor de duas dimensões é tudo que empacota x e y. Um vetor de três dimensões, ele empacota x, y e z, tá? Então, o vetor de duas dimensões empacota x, y. Então, eu vou usar o termozinho vetor de duas dimensões. Então, se eu faço posição, distância, P, isso daqui me dá a direção, desse ponto posição, ponto distância, P. Isso calcula a distância entre a posição do círculo e o P, que é o parâmetro, contém esse ponto. Eu quero saber se isso é menor do que o raio. Se isso for menor do que o raio, esse ponto está dentro do círculo. Essa é a função do insight. Que seria como, porque assim, você tem que, às vezes é difícil achar um nome. Então, como essa função é do círculo, eu vou estar perguntando para o círculo. Eu vou dizer, seu círculo, você contém o ponto, por exemplo, esse ponto X, ou esse ponto onde está o mouse, para mais legível. Concordam ou não? Círculo, você contém esse ponto, e aí você passa o ponto. É mais legível do que a função inside, que não dá a entender se eu estou verificando se o círculo está dentro de algo ou se algo está dentro do círculo. Fica meio ruim de ler, tá certo? Então, seu círculo, você contém esse ponto? Então, aqui, tanto faz eu perguntar a distância a partir do centro do círculo até P, ou a distância começando em P até o centro do círculo. Não faz diferença, tá? Porque as duas coisas vão ser iguais. O que eu quero saber é se essa distância é menor do que o raio. Então, beleza. A última coisa que me falta é desenhar o círculo. Desenhar o círculo, não recebe nenhum parâmetro e não retorna na dica de nada. Eu vou chamar a função circle, vou passar as posições desse ponto pós.x, desse ponto pós.y e desse ponto raio vezes 2. Porque a função circle, ela recebe o diâmetro e não o raio. Se ele recebe diâmetro, por que a gente não coloca diâmetro? Porque a variável que eu tenho é o raio. A variável que eu criei aqui dentro foi o raio. Se eu tivesse criado ela aqui diâmetro, tudo bem, mas eu teria que ajustar todas as coisas. Por exemplo, isso aqui é diâmetro e aqui não seria raio, aqui seria diâmetro dividido por 2, entendeu? Tanto faz um como o outro, mas eu vou ter que ajustar todas as coisas para fazerem sentido. É mais fácil fazer as contas pensando no raio.
Só uma questão de facilidade. Entendeu? Por exemplo, se eu quero calcular o topo do círculo, é y menos raio. Não é y menos diâmetro sobre 2. Ok? Então aqui, para terminar, basta agora a minha function setup. Só lembrando, por que essas daqui tem function na frente e essas daqui não tem? Por que isso daqui tem function e essas daqui não tem function na frente? Porque o conjunto desenha métodos de uma classe. Isso daqui é método. Isso daqui está vinculado à classe círculo. Isso daqui não é método. Isso daqui está solto. Tá bom? Então a gente não usa a palavra function. Está dentro do escopo aqui do círculo que eu estou criando. Então, só para a gente validar, eu vou limpar a tela. Create canvas 300 por 600. Vou limpar a tela. Background de 100. E vou desenhar um círculo. Para desenhar um círculo eu tenho que criar, né? Eu vou criar ele. New círculo. Ele vai estar na posição 100, 200, de raio 50. Não tem preenchimento, não tem. Mas ele vai desenhar porque eu acho que o padrão é branco. C ponto desenhar. Como não tem função draw, ele não vai ficar limpando isso daqui. Ele só vai fazer uma vez. Ué, será que... Eu acho que tem que desenhar. Tem que fazer uma função. Não, era para ele desenhar a primeira vez. Fio de 255. Ué, quem me disse que eu não estou vendo meu círculo? É só porque eu tenho que fazer na draw? Eu acho. Mistérios. Seja function draw C ponto desenhar. Cadê você, seu círculo? Ela vai dar cor, tem que dar uma borda para ele. Fio 255. Ué, o que que tá errando aqui? Disposição ponto Y. Será que ele não tá? Estou inicializando. Peraí. Tá recebendo X e Y. Tá recebendo X e Y. Criei o círculo 100, 200. É nessa hora que a gente vai... Ó, você vê que todo mundo esquece, erra, se confunde. Aí nessa hora a gente tem que fazer o quê? Debugar. Ué, eu vou mandar mostrar o que é que ele está pintando. Cadê? Se eu não me engano, eu acho que foi passado. Console.log. Ó, eu vou mandar desenhar aqui um círculo, tá certo? O círculo é o desse. Lembra disso? O D se refere ao círculo. Então, eu vou dar aqui um console.log e ver quais são os valores do círculo que ele está desenhando. Vamos pegar aqui o console. Não, deixa eu... Tá mostrando. Vou fazer tudo. Vocês lembram o que é que o toString faz? toString... Transforma o elemento em texto. Eu ensino para ele como é que eu vou transformar em texto. Então, quando eu quiser transformar em texto, eu vou colocar o des.posição.x mais 2 pontos, mais des.posição ponto y mais 2 pontos, mais des.raio. Agora descobrir. E aqui dentro, na hora do desenhar, eu vou dar um console.log e eu vou transformar em string. .des. Agora sim. Cadê você, círculo? 100, 200 e undefined. Já achei o meu erro, né? O raio, que era para ter o valor,
Tá como undefined. Vamos descobrir o que foi que a gente fez de errado. Ó, não tá tendo atribuição, tá vendo? Ah, Desse ponto raio recebe. Será que ele deu o warning e eu não vi? Ele nem deu o warning. Tá vendo? Ele nem me deu o warning de que eu não estava utilizando a variável. Por isso que eu gosto do lens. Lembra que eu disse para vocês usarem eu desabilitei o lens? Deixa eu ver. Lens, que era aquele negócio que ficava avisando de todos os warnings e erros. Error lens. Não, tá desabilitado não, tá funcionando. Por algum motivo ele não entendeu que isso aqui fosse importante. Ué, agora sim. Então assim, não tem mágica, você vai ter que debugar. Não importa quantos anos você tenha de negócio e nem às vezes o quão simples é o negócio. Às vezes passou despercebido, você se desconcentrou, né? E aí... Ué, sumiu de novo. O que eu fiz errado aqui? Eu salvei em simulação.txt. Desse ponto raio recebe R. Tá aqui o ciclo. Beleza, então vou mandar esse código aqui para vocês. Esse é o nosso código de partida. Bora pro don'tpad.com/coelho. Coelhinho. Você já teve coelhos, Ana Beatriz? Ana Beatriz não está aqui para replicar com ela. sei que na universidade tem. Foi? Lázaro. Eu também fui. Todo mundo teve coelho, né? Copiei a atividade. Ana Beatriz, você já teve coelhos? Foi. Eu já tive coelho, tive cabra, tive preá. Eu já tive uma porca, o nome dela era Sharon, uma amiga de casa. Chefe. Sharon, deixa ela uma graça. Coelho. Criar preá é muito legal. Uma vez eu paguei uma cabra. Isso não foi no interior, não, foi em Fortaleza. Aí ele levou a cabra lá pra casa. Tinha um quintal médio. Eu pensei que você não foi piranha. Não. Eu não sei porque achava que era do sul, velho. Hã? Eu não falei aqui. Ah, tá, não. Aí a cabra começou a comer tudo. Comia o pé de acerola, comia sapato, comia tudo. Foi um cara que meu pai trabalhava no Detran, o cara deu uma cabra para ele. Aí no outro dia voltou com a cabra e disse, não, pode voltar, leve a cabra e traga morta, porque eu não quero mais, não. Não dava para criar uma cabra viva, não. Minha tia criava uma ovelha. Minha vai dentro pra lá cabeça. Beleza? Copiar a atividade já? don'tpad.com/coelho e vocês levam pro projeto de desenho que vocês têm aí instalado. Vocês não já instalaram? E era para ter instalado. Bora lá, que agora a gente vai começar a aula daqui. Deu certo. Pam, 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 pam. Tchu, 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 tchu. Tururururu. Tchuru, tchum, 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 turu. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Estão lutando aí? Instalar? Tá certo, porque a máquina tá. Ué. Slide de aula. Então, bora nós. Então, como é que a gente vai brincar aqui com a nossa simulação, tá? Para eu ter várias opções de interação, a gente vai fazer as interações via teclado. E aí, elas seriam deixa eu tirar aqui esse console.log. Nossas interações vão ser via teclado. Seja para mudar de cor, aumentar, diminuir, criar no começo, criar no fim. Então, a nossa brincadeirinha vai ser assim. Tudo aqui vai ser via teclado. A gente vai criar a nossa função
keep reset, e aí a gente vai verificar o que é que foi feito, se a tecla foi alguma coisa, e aí a gente decide o que é que vai fazer, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá certo? Se a tecla for R, eu quero que faça a cor ficar aleatória. Só que eu quero que ela possa habilitar e desabilitar essa parada. Então a gente vai fazer o seguinte: como eu quero um toggle, né, alguma coisa que eu possa habilitar e desabilitar, eu vou criar aqui como variável global random color, que vai ser um boolean e vai começar como false. Tudo bem? Boolean e vai começar como false, exemplo. Certo? Random color. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu apertar R, eu quero que ela inverta de valor. Se era falso, passa a ser verdadeiro. Se era verdadeiro, passa a ser falso. Sacou? Eu criei uma variável random color que eu vou usar para decidir se a cor vai ficar fixa ou variando. Tudo bem? E aí agora eu vou dar um jeito de, toda vez que eu apertar R, ela inverter. Se era verdadeiro, passa a ser falso. E se era falso, passa a ser verdadeiro. Então, como é que eu faço isso? Eu vou dizer, random color vai receber o contrário de random color. Isso aqui não é negação? Então, se ela era falsa, ela se torna verdade. E se ela era verdade, ela se torna falsa. Isso toda vez que eu aperto o R. Tudo bem? Então pronto, agora estão vendo aqui o meu desenho no fio? O meu fio 255? Eu vou usar aquela variável bem aqui. Eu vou fazer o seguinte: se random color, eu vou fazer o meu fio ser aleatório. Fio de random 255 random 255 random 255 aqui. Se tiver aleatório eu faço assim, se não eu faço branco. Ok? Se a minha variável cores aleatórias estiver ligada, o meu fio vai ser de uma cor aleatória. Se não, o meu fio vai ser de branco. Ok? O que é que eu estou fazendo aqui? Só explicando como é que funciona um toggle, né? Um alternador. Beleza, então agora eu já tenho uma variável de controle, eu tenho um if que só entra por causa da minha variável de controle, e eu tenho uma forma de ligar e desligar essa variável de controle. Então, vamos ver como é que fica aqui no meu código. Apertei o R, apertei o R, apertei o R, apertei o R. Façam aí. Deu certo, vai dar certo, tá dando certo. Já foi aí? Estão fazendo? Estão fazendo? O computador tá coisa. É muito talento num computador só. Aqui eu peguei, só que ele ainda tá, quando eu abro lá no navegador, ele ainda tá salvando o código antigo mesmo, eu tendo colocado para TXT, ó. É porque você não tem um código novo que funcione. Mas é só criar um novo arquivo e colocar o primeiro.
Sim. Tá abrindo o canto errado. Abrindo o caderno de novo. De novo, mano. Tá vendo esse monte de arquivo aqui, ó? Um monte de global, index, não sei o que, escambau de não sei o que. Tá abrindo no canto errado. Até a própria forma que ele aparece aqui, ó. Tá errado. Ó. O nome da pasta, cliquei no que não devia, é P5TS. Então você vai entrar na pasta P5TS e a partir daqui você vai abrir o VS Code. Ah, Ó, você vai identificar logo pela visualização. Tá vendo aquele monte de arquivo lixo? Não tá mais aparecendo. Agora você pode dar o npm start. Isso. acho que está acontecendo mesmo quando aquele dia. Que dia? Da outra vez aconteceu a mesma coisa. E como foi que resolveu? O senhor pegou, deixava o bagulho do PC do dia, aí ele pegou o repositório e estava Não, mano, tu tá fazendo alguma coisa errada que tá baldeando tudo aqui. De alguma... certeza. Mas eu apanho desse bicho por causa de tempo. Quando foi pra colocar assim mais desse assim, olha, tá. Vê aí se consegue consertar. Vamos nós aqui. Quem conseguiu? Deixa eu mandar aqui o código pro coelhinho. Putz. O pessoal está aceitando trabalho de monitor. Hã? Está aceitando trabalho de monitor. Tudo bem. Bom trabalho. Tu colocou no coelho, sabe? Uhum. Tudo bem. Pode ficar lá no coelho, não. Deu certo aí, Sabrina? Não tô falando. Ok, bora seguinte. Agora a gente vai integrar com os nossos vetores. Vetores. Para fazer sentido isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de usar o fio, eu vou empacotar isso aqui tudo dentro de uma função. Vou criar aqui a minha function mudar cor, que vai receber uma cor, que vai ser um p5.color,
vai retornar void e vai fazer o quê? Se por acaso eu quiser mudar de cor, eu vou usar ela. Aí ela vai verificar se é para ela mudar de cor realmente ou não. Então, eu vou empacotar essa minha funcionalidade do pisca-pisca em qualquer lugar que eu quiser. Por exemplo, agora eu vou mudar de cor para branco. Como é? Se eu fizer isso, ele vai reclamar, né? Ele vai dizer, epa, isso daí não é uma cor. Então, como é que eu posso dizer para ele que eu posso receber um texto também? Isso aqui também pode ser uma string. Ou então também pode ser um número. Pronto. Agora, toda vez que eu usar o mudar de cor, ele vai mudar a cor de desenho. E aí, se eu apertar o X, ele volta para a piscaria. Tá. Então, vamos nós aqui. Entenderam? Ops. O P5 está reclamando. Cor. Ah, maldito P5, como eu te odeio. Vou ter que fazer na mão aqui, ó. Color white. O color, ele cria a cor, tá? E aí ele recebe aqui um objeto do tipo P5. Lembra que os tipos têm que ser todos casadinhos. Então agora funciona. Tá, então vamos lá. Vamos integrar com os vetores. Oi. Diz. Teve um probleminha aqui. Eu fui fazer essa função, mas ele não identifica o P5 como um tipo. Procurou 2 pontos direitinho? Porque ele for 2 pontos, P5 pontos formas. Com C maiúsculo? Sim. Do jeito que você escreveu. Pessoal, Assim? A gente cria a cor lá embaixo. Ok, bora nós. O que a gente vai fazer agora? Integrar com vetores, menos mal. Então, ao invés de ter um círculo, eu vou criar um vetor de círculos. Então, seja vetor, vai ser um círculo vetor, que vai ser inicializado em vazio. Então, agora eu tenho um vetor de círculos. Beleza, eu tenho um vetor de círculos. O que é que muda? Que tudo que eu pensava de forma individual, agora eu tenho que pensar em lista. Então, por exemplo, para mandar desenhar, eu mandava desenhar apenas um. Agora eu vou ter que mandar desenhar todos. Então, como o índice não é importante, né? Para cada elemento de vetor, como é que eu desenho um círculo? Elemento, ponto, desenhar. Beleza, por que eu não estou vendo nenhum círculo? Porque não tem nenhum. Eu não criei nenhum. Então, bora começar a interagir aqui, ó. Se por acaso a minha tecla for, vamos usar o U. Se eu tiver digitado U, eu quero adicionar um círculo na frente da lista, na posição que estava o mouse. Então, vetor, ponto, para adicionar no final, na frente é unshift.
eu vou adicionar um novo círculo. Onde é que esse círculo vai? Na posição que está o mouse. X, mouse X e mouse Y. E o raio dele, por enquanto, vai ser raio. Vai ser 50. E se eu fizer o I, eu vou adicionar no final. O adicionar no começo, o I adicionar no final. O final vai ser um comando de push. Já tenho agora como inserir os meus vetores, os meus círculos dentro dos vetores. Ué, tô com algum. Criei o vetor, criei. Estou adicionando os elementos no vetor. Estou. O que meu código travou? Vocês estão vendo que meu código travou? Ele provavelmente está no loop infinito ou em alguma coisa parecida. E ele não consegue sair. A gente vai debugar. Debugar, vamos debugar. Vamos debugar. Ó, travou aqui meu sistema. Vou matar aqui o processo e iniciar de novo. Estranho. Eu só parei e inicializei de novo e voltou a funcionar. Matei o processo aqui com Ctrl C e mandei ele rodar de novo e voltou a funcionar. Pronto, aí tá aqui, ó. Eu tenho agora como adicionar no final e adicionar no começo. Então, se eu aperto o U, é aqui o U. Se eu aperto o U, Carlos. O U, ele faz um unshift. O unshift adiciona no começo. Se eu estou adicionando no começo, por que ele está embaixo dos outros? Se eu estou adicionando no começo, por que ele está lá no fundão, lá no fim? E você perceba que ele começa a desenhar do primeiro para o último. Se ele é o primeiro a ser desenhado, é o que vai ficar mais embaixo. Sempre quem eu desenho por último fica mais em cima no bumper. Então, os primeiros estão lá embaixo e os últimos estão lá em cima. Se eu quiser desenhar primeiro, eu tenho que colocar ele no final do vetor, que no caso aqui seria o I. Não estou limpando a tela, né? Deixa eu botar aqui para limpar a tela. Background de... Sei. Nada de tu pode fazer um comando para isso. Posso, mas eu quero que ele limpe sempre. Se eu mandar trocar a cor, deixar a cor aleatória, ele vai fazer de todos, ó.
Mas vocês percebem que todos têm a mesma cor, percebem? Bora diminuir o frame rate aqui. Frame rate 10. Por que todo mundo tem a mesma cor? Porque tu está pedindo para alterar a cor de todos, mas não individualmente. Exatamente. Para ser individualmente, para onde é que tem que ser esse comando? Para dentro do laço. Porque ele vai fazer uma mudança de cor para cada indivíduo. Amanhã eu fico lá. Tá. Aqui é o meu comando de mudar de cor, tá certo? Antes ele estava fora do laço. Então ele era dado uma vez e depois essa cor era aplicada para todo mundo. Se eu quero que a cor seja aplicada individualmente, eu tenho que colocar ela dentro do laço, porque eu vou ter uma mudança de cor para cada indivíduo. E aí, tá piscando sentido horário ou anti-horário? Não é chorar. Não tem lógica nenhuma não, mano. É só placebo. É teu cérebro tentando achar um padrão numa coisa que não tem padrão. Bora pro próximo. Então, seguindo essa brincadeira, a gente pode começar a adicionar vários padrões e comportamentos. Então, por exemplo, se eu quisesse remover o último elemento, se tecla for igual a O vai remover o último, o que é que eu tenho que fazer? O último é pop. Pop. Se eu quero remover o primeiro, Aí é o shift. oi, aqui ó, a corzinha do mudar cor, ele tem que ser puxado para dentro do laço de desenho. Bora pro próximo ainda. Bora pro próximo, bora pro próximo. Querem que alguém se perdeu, quer que eu bote no coelho? Bora, tá lá no... Tá lá no coelhinho.
Para quem tivesse perdido no processo. O negócio só vai tirar. Mas é só botar o pop e o shift. E bota letras que você ainda não usou. Pois é. Não tem como não tá indo, não. Eu entendi. Função, né? Mas falando das invocações. Meu Deus do céu. Diga aí, Sabrina Rodrigues. Sim, é Sabrina Rodrigues, você. Tá vendo? Tá dando certo? Suas bolinhas estão piscando? Você tá no Natal já? Bora pro próximo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma função muito útil no círculo. Vamos verificar se ele está encostando em outro círculo. A gente não verificou aqui se contém ponto. Contém ponto é se ele está colidindo com ponto. Vamos fazer aqui um colide com. E aí eu vou colocar aqui um círculo outro. Quando é que dois círculos estão tocando um dentro do outro? Quando é que dois círculos estão em colisão, estão tocando? Quando A distância entre o centro dos dois é menor do que a soma do raio dos dois. Então, eu sei da posição deles através de desse ponto pós, é a posição desse daqui, para calcular a distância, e a posição do outro é order, ponto, posição. Isso é a distância entre os centros. Isso daqui, se isso for menor do que a soma dos raios, ou seja, desse ponto raio mais order ponto raio. Se isso acontecer, sim, eles estão colidindo. Deu certo aí? Bora pro próximo. Vamos. Ok, eu já tenho agora uma forma de saber se um círculo está tocando o outro. Para simplificar, eu vou criar uma função para verificar porque assim, ó, como é que eu verifico se um círculo está tocando qualquer um dos outros? Eu tenho que pegar esse círculo e fazer um laço por todos os outros círculos para saber se ele está tocando algum desses caras, sim ou não? Ok? Só que aí, se você pensasse, e se eu quisesse verificar para todos os círculos se eles estão tocando algum outro círculo, eu teria que fazer um laço duplo. Então, para esse círculo, eu tenho que verificar todos os outros. Para o segundo, eu também tenho que verificar todos os outros. Para o terceiro, eu também tenho que verificar todos os outros. Então, eu estaria com um laço dentro de outro laço. Só que eu acho muito ruim
verificar um laço dentro de outro laço. Então, a gente vai construir uma função para fazer um desses laços. Então, vamos fazer uma funçãozinha chamada está colidindo. Vai receber a lista de círculos e o alvo. Então, isso daqui é uma pergunta. Esse círculo está colidindo com alguém da lista? Entendeu? Então, eu vou pensar só em um. Esse cara aqui está colidindo com alguém dessa lista? Então, é uma pergunta bem simples. Eu vou sair verificando ele em relação a todos os outros, se tem alguém que ele está em contato. Então, é um for simples. Só vai ter um listinho aqui. Mas bora lá. Para cada elemento da lista, aí eu vou verificar. Se o alvo ponto colide com elemento, retorna true. Se não, retorna false. Ou não é igual às coisas que a gente já fez nos outros exercícios de vetor? Não é um exercício de busca isso daqui? A diferença é que lá, ao invés de perguntar se é igual, aqui a gente vai perguntar se ele está colidindo. Só que tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção. A lista também contém o alvo, sim ou não? Então, se eu perguntar, o alvo colide com ele mesmo? O alvo sempre vai estar colidindo com ele mesmo. Eu tenho que, na hora que for testar, verificar se esse elemento não é ele. Vamos lá, de novo. Imagina, eu estou pegando a lista com todas as pessoas que estão na sala. E eu estou perguntando, alguém tem a mesma idade que ela? Eu tenho que excluir ela da lista, sim ou não? Porque se ela estiver na lista, ela vai ter a mesma idade dela. E aí não faz sentido. Tá? Então aqui eu tenho que testar, antes de fazer esse if aqui, eu tenho que verificar se ele não é o cara. Como é que eu pergunto se esse elemento é igual ao else? Lembra, no TypeScript, a gente usa os três iguais entre objetos para verificar se eles são o mesmo objeto. Se ele for diferente do elemento, aí sim eu testo. E aí depois eu retorno true. Antes de verificar se eles estão colidindo, eu tenho que ter certeza que eles são diferentes, ou seja, não são o mesmo objeto que eu estou testando. Eu vou fazer agora. Tá? Lembra, um if dentro do outro é um end. Então, eu só vou retornar true se eles forem diferentes e estiverem colidindo. Uma coisa é fazer um if dentro do outro. Quando é que eu tenho certeza de que tem outra pessoa na sala com a mesma altura que eu? Se eu achar alguém da sala que não seja eu e que tenha a mesma altura que eu. Então, o não ser eu é importante, porque eu estou incluso na lógica da sala. Né? Quando perguntam, uma pessoa, tem alguém da sala que tem a sua altura? Sim, quem? Eu. Por quê? Porque eu estou na sala. E aí, se a gente prestar atenção, isso daqui se reduziu ao modelo de laço simples que a gente já trabalhou ali. Esse alvo está colidindo com alguém do círculo. Bora terminar aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no desenhar, eu vou perguntar para todos eles. Aqui eu não estou desenhando, né? Aqui eu não estou percorrendo cada um deles. Então eu vou perguntar para esse cara: ei, você está colidindo com alguém? Vou até fazendo um for diferente para ficar mais legal. Aqui, ó. O outro for poderia ser no mesmo, mas eu vou perguntar: filho, você está colidindo com alguém? Então, está colidindo
esse elemento, não, esse elemento com alguém do vetor, eu acho que é vet elemento, né? Se está colidindo esse elemento com alguém do vetor, eu não faço nada, senão eu quero que ele aumente de tamanho. Então, eu vou colocar uma negação. Se ele não está colidindo com ninguém, como é que ele aumenta de tamanho? Elemento, ponto, raio, mais está colidindo. Dentro do draw. Não é o draw que roda todo o frame? Poderia ser dentro do mesmo for, tá? Eu só estou aqui separando as duas coisas. Essa é a parte de desenhar, essa daqui é a parte de atualizar. Então, qual vai ser minha atualização? Se o meu quadradinho, se a minha bolinha não estiver colidindo com ninguém, ela aumenta. Ou então, eu poderia falar, se ela estiver colidindo, ela diminui. Se não, ela aumenta. Se ela está colidindo com alguém, ela vai diminuir para parar de colidir. Se ela não estiver colidindo, ela vai aumentar. Isso vai gerar um efeito engraçado, porque dependendo da sequência que eu tô fazendo, o cara não está colidindo, eles estão bem pertinho. Aí o que é avaliado primeiro não está colidindo, aí ele aumenta. Só que na hora que ele aumenta, o que é avaliado segundo está colidindo. Ele vai fazer o quê? Diminuir. E aí vai ficar causando um monte de sanfoninha, ou então umas bolinhas comendo outras bolinhas. Bora aqui testar? Até ele chegar em equilíbrio. Ó, porque eles estão num loop aqui. Um colide primeiro, aí diminui, e aí depois o outro aumenta, que diminui, que o outro aumenta, por causa da loja, porque eles estão sendo avaliados. Oi. Tudo bem. Tenta corrigir, ó. Sempre o que é avaliado primeiro é o que avança. Ele não está colidindo, aí ele aumenta. E aí ele passa a colidir, e então obrigatoriamente o outro tem que diminuir. Diz. Pode, ó. Está colidindo para todos os elementos da lista. Se eles são diferentes e colidem, eu digo, sim, ele está colidindo com alguém. Foi o que a gente escreveu lá dentro do círculo. Quando é que o círculo está colidindo? Quando a distância entre os elementos é menor. Você fazer uns disso só. Se eu conseguir fazer uns fininhos aqui, não sei não. Ó, o Mickey, ó. Que isso? Eles aumentam infinitamente. Ah, vamos ligar as luzes. Deixa eu ver se liga. Não tem. Tem som. Ué,
Para a gente terminar a aula, tá? Se eu quisesse desligar esse comportamento de aumentar e diminuir, o que é que eu teria que fazer? Ligar e desligar o comportamento de aumentar e diminuir. Eu preciso de uma variável de controle, né? Tá vendo aqui? Então, por exemplo, cresça. Crescer vai ser um booleano que vai começar com falso. Lembra, precisa de três coisas, né? Criar a variável de controle, ter uma forma de ativá-la e desativá-la. Se tecla for igual a espaço, como é que eu faço? Crescer, recebe, não crescer. Tem uma forma de ativar e desativar, tem uma variável de controle e preciso inserir ela. Não é aqui que eu estou usando para poder aumentar e diminuir? Então, agora eu vou colocar que isso só vai acontecer se crescer estiver ativo. Crescer estiver ativo, eu entro nesse laço. Se não, eu ignoro. Então, peraí, o crescer ele foi claro. Ó, crescer começou como falso. Se ele está falso, ele nunca vai entrar nesse laço. Só que eu tenho uma forma de fazer um toggle, né? Mudar de valor. A partir de agora eu posso definir se ele vai ou não. Então, por exemplo, agora eu posso criar minhas bolinhas. E aí na hora que eu quiser eu boto a luzinha, tiro a luzinha e faço ele crescer. Ou então paro. Ah. Legal que eles chegam numa situação de equilíbrio, né? Você pode colocar No coelho, posso. Deixa eu só ligar a luz aqui. Putz, 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 putz. Ainda queria fazer mais um, ó. Ó, aqui eles estão crescendo, concorda? Toda vez que ele está colidindo, ele está aumentando de tamanho. E se ele simplesmente tentasse fugir da colisão? Então eu vou fazer aqui em um minutinho, tá? Então ao invés de crescer, eu vou colocar fugir. Fugir vai começar como falso, ok? Fugir vai começar como falso. Eu vou criar uma variável de controle. Se tecla for igual a F, eu vou ligar e desligar o fugir. Fugir, e agora eu preciso de um comportamento. Se o fugir estiver ligado, e eu perceber que alguém está colidindo, não é isso que esse laço faz? Para todos os elementos, se ele está colidindo, ao invés de mexer no raio dele, eu vou mexer na posição. Então, na hora que ele colidir, ele simplesmente vai tentar sair de lá. O X vai mudar aleatoriamente de random, pode ser negativo, -2 até 2, ou seja, ó, o X está mudando de um valor de -2 ou 2, então ele vai começar a tentar se mexer. Como é aleatório, ele pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. A mesma coisa para o Y. Poderia ser qualquer coisa, -5 e 5, mas tem que ser um valor que possa ser negativo ou positivo, porque aí ele vai poder ir tanto para a direita quanto para a esquerda. -5 e 5. Então, isso daqui só vai acontecer agora enquanto eles estiverem colidindo. Aleatoriamente, os dois vão começar a tentar sair da colisão, andando aleatoriamente para qualquer lugar. Não, pode ser qualquer coisa, mas assim, positivo e negativo. Se forem diferentes, por exemplo, ele vai tender sempre a ir mais para a direita do que para a esquerda. Vamos ver, eu nunca fiz essa simulação, não. Bora testar. Então, primeiro vamos criar as minhas bolinhas. E aí, vou ligar o pisca-pisca, mandar eles, ó, eles começam a tentar fugir. Agora eu vou ajeitar as colisões. É o F, é? Ah, porque eles já não estão em colisão, né? Mas eu posso gerar aqui uma. F. Por que tu não sai do canto, mano? Ué, será que isso aqui não é? Hã? Ah, tá.
mais. Vou botar um valor mais brusco aqui. 10 a menos 10. Eu acho que existe 10 a menos 10. Será que ele gera valores negativos? Nunca testei, não. Bora, elemento por posição. Bora lá. Ah, caramba. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. R. Foge. Por que vocês não estão fugindo? Tá, vamos em paz, não. Eu sei que já tô na hora de ir. Tudo bem, eu faço. Vou fazer a chamada aqui. Tudo bem. Não, mas eu sei teu nome. Bora lá. Ana Beatriz. Mas não tá agora, faltou. Brincadeira. Foi no Madison. Regis. David Souza. Falta de novo, Diego. Eduarda. Érica. Filho, fica aqui, eu queria falar contigo, tá certo? Em especial. Oi. Não sei. Tu assistiu o vídeo? Tudo bem. Lembra que o combinado era que a presença era pelo vídeo, né? Tá. E quando vocês assistirem, vocês avisam que eu tiro as faltas. Francisco Davi. Não existe. Guilherme. Faltou Ismael. Faltou Ítalo. Caramba, tá hard essa turma, viu? João Alves. João Elias. O Elias esteve nessa aula. Foi, é o que teve problema, né? Saiu João Vitor. Jonathan. José Carlos. Matheus. Oceane. Pedro tá aqui. Pedro Henrique. Sabrina tá aí. E a Sabrina Rodrigues estava aqui. E Thiago. Tudo bem. Só para saber. Oi. O comando do PC para pagar. Clear.